Oi, pessoal. Nessa videoaula estarei falando de algumas aplicações da aula de proporção na geometria, certo? Vou estar falando do teorema de Tales, teorema da bissetriz interna e de semelhança de triângulo, tá? Então eu não vou falar não vou falar dos casos de semelhança que a gente vai ver na geometria, mas eu vou mostrar para vocês algumas aplicações que você vai ter da proporção nesse conteúdo, tá? Então assista primeiro a nossa aula de proporção e aí depois você vai entender melhor, tá certo? Essa aula aqui do teorema de Tales, semelhança de triângulo e teorema da bissetriz interna. Então vamos lá. O teorema de Tales diz assim: se três ou mais retas paralelas concorrem com duas retas transversais, então a razão entre dois segmentos de uma mesma transversal é igual à razão entre os segmentos correspondentes na outra transversal. O que ele quis dizer? Tá? Quis dizer o seguinte: retas paralelas cortadas por transversais, os segmentos nas transversais vão ser proporcionais. Olha só essa proporção que está bem aqui. Ó. O que ele está informando para você? Ó? Retas paralelas, RST, e essas outras duas são as transversais, que cortam as paralelas. O que ele está informando? Que o segmento AB está para o segmento BC, na mesma transversal, é a razão entre o segmento AB e BC, e na outra transversal, essa razão entre DE e EF, ela é proporcional a AB e BC. Tá? Então, vamos lá, de novo. O que você tem numa transversal vai acontecer na outra proporcional. Então, ele está falando para você que retas paralelas cortadas por transversais formam segmentos proporcionais. Então, onde é que vai estar a proporção? O segmento AB está para o segmento BC, assim como o segmento DE está para o segmento EF. É isso que está escrito bem aqui, tá certo? Na nossa definição da proporção para o teorema de Tales. Então, toda vez que você tiver retas paralelas cortadas por transversais, os segmentos nas transversais vão ser proporcionais, certo? Vamos ver algumas aplicações disso. Bom, o exercício 1 da apostila, ele informa o seguinte: em cada uma das figuras abaixo, A é paralela a B, que é paralela a C. Pessoal, isso aqui indica o símbolo de paralelo, tá? Então, ó, as retas aqui são paralelas, RS são as transversais, ó, transversal, transversal. Então, se eu tenho transversal e paralela, eu tenho o teorema de Tales, então eu tenho a proporção. Olha só, o segmento 5, de comprimento 5, está para o segmento de comprimento 8, assim como o segmento 4 está para o segmento de comprimento x. Certo? Aí, olha só, proporção. Já que é proporção, então vale o teorema fundamental da proporção, né? Que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, que nós vimos lá na aula de proporção. Então, o que eu vou ter? Que 5 vezes x, ele é 5x, e 8 vezes 4, 32. Então, eu vou ter que o 32 dividido por 5, tá? 32 dividido por 5, 6,4. Pronto. Encontrei a medida do x que ele estava pedindo na letra A. Certo? Vamos para a letra B. Na letra B, você tem agora as paralelas aqui, ó, R, S, T e U. Tá? Essas são as suas paralelas. E aqui você tem as transversais. Bom, aplicando o teorema de Tales, nós temos o seguinte, que x está para 2, o segmento x está para o segmento 2. Então, x está para 2, assim como o 6 está para o 3. Bom, observe o seguinte. Quando eu utilizei o x na primeira razão, tá certo? Na outra razão, eu tenho que pegar quem está na mesma direção dele também. Ó. X está para 2, 6 está para 3. Está todo mundo na mesma direção. Tá? Isso é importante você observar. Agora, nesse caso, para essa proporção, fica fácil de você observar que não precisa fazer a multiplicação cruzada. Porque olha só o que vai acontecer aqui. O numerador dessa razão é o dobro do denominador. Se isso aconteceu nesta razão, vai acontecer na outra também. Então, significa que o numerador tem que ser o dobro do denominador. Então, o x tem que ser 4, que é o dobro do 2. Se você fizer o produto dos meios igual ao produto dos extremos, você vai obter o mesmo resultado, 4, com certeza. Então, presta atenção nessa dica, que você pode estar resolvendo sem precisar fazer a multiplicação cruzada. Observa que o numerador
é o dobro do denominador. Se aconteceu isso nesta razão, vai acontecer na outra também. O numerador é o dobro do denominador. Então o x tem que ser 4, né? Que ele é o dobro do 2. Certo? Então vamos lá. Fazendo da mesma forma, vamos encontrar o valor do y. Olha, y está para 3. Observa que eu estou pegando a mesma transversal, pessoal. Y está para 3. Assim como 4 está para 2. Epa, aconteceu a mesma coisa aqui, ó. 4 está para 2. O 4, ele é o dobro do 2. Certo? Então, o y tem que ser o dobro do 3. Então, o y tem que ser 6. Pronto. Resolvido o problema. Certo, galera? Na primeira, dava para fazer isso? Até dava para fazer, pessoal, mas fica mais difícil de você encontrar um número, porque não é um número inteiro, né? Mas você tem que pensar num número, numa fração que é multiplicada por 5 dá 4. Né? Não é difícil também fazer, mas isso aí fica para uma outra ocasião. Tá? Mas olha só a dica, presta atenção na dica. Numerador é o dobro do denominador numa razão. Então, na outra vai acontecer a mesma coisa, certo? Vamos para a próxima questão. Essa questão aqui, a número 2, tá? Eu vou resolver ela aqui no outro slide. O jardineiro do Sr. Arthur fez um canteiro triangular composto de folhagens e flores, onde as divisões são paralelas à base AB do triângulo ABC, conforme a figura. Então, o que ele está informando? Que tudo aqui é paralelo. Ó. Foi isso que ele disse, paralelo ao AB. Então, também ele está informando que AC e BC são transversais. Então, se eu tenho paralelas e transversais, tenho o teorema de Tales, pessoal. Tá? Então, vamos usar o teorema de Tales. Será que vai dar para a gente fazer de forma rápida, igual como eu fiz naquele outro caso, para essa questão também? Vamos verificar. Olha só o que a gente tem aqui. O que eu tenho para essa questão é que eu posso usar a seguinte proporção. Ó, na mesma transversal, y está para 35, assim como o 40 está para 25. Bom, antes de multiplicar cruzado, fazer a proporção, observa que uma das razões você pode simplificar ela toda por 5. Ó, simplifica todo mundo por 5. Simplificando todo mundo por 5, o que eu vou ter? Eu vou ter desse lado que o y está para 35, assim como 8 está para 5. 40 dividido por 5 é 8 e 25 dividido por 5 dá 5. Também nesse caso, antes de fazer a multiplicação cruzada, observe as razões. Olha lá, de um lado e do outro, observa de um lado e do outro. Você tem aqui o seguinte, ó, o 35, ele é o 5 vezes 7. Ou seja, ele é 7 vezes 5. Se 35 é 7 vezes 5, então o y é 7 vezes 8, que vai dar 56. Olha, morreu. Rapidinho você resolveu. Tá? Então, se você olha só que não precisei fazer a multiplicação cruzada. Tá? Não precisei fazer a multiplicação cruzada nesse caso. Então, eu tenho que o 35 é 7 vezes o 5, então o y vai ser 7 vezes o 8. Certo? Se você fosse resolver, né, você poderia fazer só o seguinte, ó. Pega o 35 e passa para o outro lado multiplicando. Olha, ele multiplicaria o 8 quintos. Certo? E o 35 divide por 5, que dá 7. 7 vezes 8, o y daria 56 da mesma maneira. Então, observa como você ganha tempo fazendo dessa forma. Tá? Então, vamos fazer a outra parte agora, que ele quer o x. Agora, eu vou fazer assim, ó. O x está para 35. Tá? Assim como o 20 está para 25. Dá para simplificar nesse caso? Também vai dar para simplificar, pessoal. Ó, simplifica nesse caso todo mundo por 5 de novo. Certo? Simplifica todo mundo por 5. Você vai ter, então, que o x sobre 35 é igual a 4 quintos. 20 dividido por 5 é 4. E 25 dividido por 5 dá 5. Vai acontecer a mesma coisa. Olha lá. O 35 é 7 vezes 5. Então, o x ele é 7 vezes 4, que dá 28. Né? Restando para a gente só a alternativa de número 56. Ok?
No próximo vídeo eu continuo, pessoal, com as questões e com o conteúdo de Teorema da bissetriz interna, tá?